Então, hoje nós vamos falar sobre concordância. Nós temos dois tipos de concordância. Nós temos a concordância verbal, que é a concordância de verbo, e nós temos a concordância nominal, que é a concordância de sujeito, adjetivo, advérbio, etc. Gente, então o que é a concordância? É a parte da gramática que vai estudar, tá? A conformidade da frase que vai estabelecer entre componentes da oração, ok? Para fazer sentido, ela precisa concordar, ela precisa haver uma concordância, senão aquilo não faz sentido, ok? Então, nós temos lá, ó, enquanto a concordância verbal se ocupa da relação entre sujeito e verbo, a concordância nominal, ela se ocupa da relação entre as classes de palavras. Quais são as classes de palavras? Nós estudamos substantivo, adjetivo, advérbio, artigo, ok? Então, nós vamos, o exemplo, nós estudaremos regras e exemplos complicados juntos. Na oração, temos esses dois tipos de concordância. Ao concordar o sujeito nós com o verbo estudaremos, cadê? Ixi, com o verbo estudaremos, ou seja, nós estudaremos. Por quê? Porque a pessoa ela tem que concordar com o verbo. Então, pessoa tem que concordar em número, em gênero, plural, singular, primeira pessoa, se é primeira, se é segunda. Então, a conjugação, ela já é, né, de uma forma onde há concordância. Para vocês verem que a gente tem todo um padrão de conjugação de verbos, né? Exemplo, o verbo estudar, ó. Eu estudo, tu estudas, ele estuda. Nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Então, nós temos lá um padrão, né, que já é, né, faz parte, um padrão a ser seguido, que já faz parte da concordância. Então, dentro dos verbos, a gente já tem essa parte aí definida. Porém, a gente precisa entender que precisamos usar pronomes que vão se igualar à conjugação dos verbos. Exemplo, eu não posso usar o eu estudaremos. Não vai fazer sentido. Eu preciso usar o nós. Então, por isso, é necessário, né, que analise-se os verbos e os pronomes e os substantivos, ok? Então, nós temos lá, concordância nominal. A concordância entre gênero e número entre diversos nomes da oração, ocorrendo entre artigo, substantivo e adjetivo, ou seja, esses são os principais, tá? Os que mais tem. Artigo, ou as, as, os, as, uns, umas. Substantivo, né? Que é o que dá nome, né? Nome de substantivo coletivo, substantivo próprio, comum. Adjetivo, né? Que qualifica o substantivo. Então, aí a gente tem que ter uma concordância, uma regra a ser seguida. Aí nós temos a concordância gênero, que ela vai flexionar entre masculino e feminino, gênero feminino e masculino. Concordância de número, se é singular e plural. E concordância de pessoa, se é primeira, segunda ou terceira. Porque nós temos primeira, segunda, terceira do singular e primeira, segunda e terceira do plural. Ok? Alguma dúvida até aqui? O exemplo vai ser... O exemplo vai ser os vizinhos novos. Aí eu tenho, ó, a concordância entre artigo, entre substantivo vizinhos e entre adjetivo novos. Então, tudo tem que estar em regra, ok? Então, você viu que todos estão no plural, né? Porque se eu coloquei vizinhos, logo o meu adjetivo também tem que estar no plural. E o meu artigo também, ok? Aí nós temos alguns casos particulares que na língua portuguesa sempre tem, né? A maioria, todas as línguas, elas têm casos particulares. Aí nós temos lá, é bom, é necessário, é proibido. Gente,
Alerta, não existe alertas, ok? Alertas. É alerta. Forma correta de proibido ou proibida, tá? Então, ó, a gente pode, né, ter duas opções aí, ó. É proibida a entrada de menores. Se eu for falar proibida, eu tenho que colocar o A. É proibida a entrada de menores. Ok? É proibido entrada de menores. Sem artigo. Então, ó, é proibido a com artigo. Se eu for usar proibido, não posso colocar artigo. Agora, se eu quiser falar é proibido a entrada, errado. Se eu quiser falar é proibida a entrada, errado também. Então, eles só posso usar dois tipos. É proibida a ou é proibido a entrada. Ok? Cerveja é bom, cerveja é boa. Posso usar os dois. É necessária a manutenção. Ela, mesma coisa com proibido. Proibida. É necessário manutenção. Ok? Também são duas formas corretas. Alguma dúvida? Então, se for usar é necessária a manutenção, correta. É necessário com o no masculino. Se for masculino, não tem artigo. Nem artigo a, nem artigo o. Ok? Alguma dúvida, gente, a respeito da concordância nominal? Então, eu vou para a concordância verbal agora. O que é concordância verbal, gente, que nós acabamos de falar? Entre número, singular, plural, né? Pessoa, primeira, segunda, terceira, e sujeito e verbo. Acabamos de falar. Verbal. O nome já diz. Tem relação a sujeito e verbo. Exemplo, nós lemos. Lembra que eu falei para vocês que na hora de conjugar os verbos, nós temos que prestar atenção no pronome a qual se refere? Exemplo, ó, nós lemos. Nós não está na primeira do plural? O meu verbo tem que estar onde, então, gente? Na primeira pessoa do plural. Porque se o meu pronome está na primeira pessoa do plural, o meu verbo também tem que estar na primeira pessoa do plural. É regra, ok? Regra de gramática. Exemplo, o rapaz estudava com muito foco. O rapaz é a terceira do singular. Estudava também está na terceira do singular. Só que está no passado. Está no pretérito imperfeito, essa frase. Ok? Pretérito perfeito quer dizer que é uma ação em que ocorreu, né? E teve ali um bloqueio entre uma ação e outra ação, né? Estudava com muito foco. Estudava porque essa ação não foi finalizada. Por isso que ela é imperfeita. Ok? É pretérito imperfeito. Casos especiais, nós temos lá coletivo. Quando o sujeito é coletivo, lembra que o coletivo que a gente falou que são classes de substantivos, né? O verbo fica no singular. Exemplo, a banca avaliou a relação. A banca é o quê? Banca de quê? De examinadores. Se é uma banca de examinadores, logo o meu verbo ele tem que estar no singular. Ok? Então, a banca avaliou a relação. Então, no singular. Então, ó, sujeito banca, verbo avaliou no singular. Ok?
Atenção! Se o coletivo vier especificado, exemplo, a multidão de fãs gritou. Sujeito concorda com multidão. Multidão de fãs. Por quê? Porque foi especificado. Então, ó, olha a diferença. Ó, de fãs gritou. Gritou, concorda com multidões. Agora, a multidão de fãs gritaram. Sujeito composto antes do verbo. Quando o sujeito é composto e vem antes do verbo, esse verbo tem que estar no plural. Ok? Então, gente, só voltando na número 1, a multidão de fãs gritou. O gritou tem que concordar com multidão, tá? Multidão de fãs não gritou, não gritou, gritaram, ok? Esse é o certo. Número 2, sujeito composto antes do verbo. Então, Maria e José, composto, duas pessoas. Se são duas pessoas, eles têm que estar no plural. Maria e José conversaram até de madrugada. Sujeito composto depois do verbo. Se ele vier depois do verbo, ele pode ficar no plural ou ele pode concordar com o sujeito mais próximo. Exemplo, discursaram diretor e professores. Ele está no plural. Agora, discursou diretor e professores. Ou seja, nesse caso, ele está no singular, porque diretor está no singular. Então, ele concordou com o sujeito mais próximo, ok? Então, ele pode ficar tanto no plural, né, como diretor e professores, ou como ele pode concordar com o sujeito mais próximo. Sujeito formado de nomes que só aparecem no plural. Se o sujeito não vier precedido de artigo, o verbo fica no singular. Exemplo, Estados Unidos. É um nome, é um sujeito formado por plural, Estados Unidos, né? Aparece o S ali indicando o plural. Então, se aparece o S, se não tiver artigo antes, ele vai ficar no singular. Exemplo, Estados Unidos é uma nação poderosa. Agora, na frase abaixo, nós temos os Estados Unidos são a maior potência mundial. Nesse caso, se eu especifiquei com os artigo, logo o meu verbo vai ficar no plural. Então, ele não pode ser é aqui. Eu não posso falar os Estados Unidos é. É os Estados Unidos são. Agora, se eu falar assim, professora, e se eu disser assim, deixa eu pensar em outro nome no plural. Américas, exemplo. Américas Américas é bom de se viver. Exemplo. Na América a América é bom de se viver. Pois, gente, achei que tinha saído. Vocês estão conseguindo ver compartilhamento de tela? Então, ó, se eu falar Américas é bom de se viver, tudo bem, né? Agora, se eu disser nas Américas é bom de se viver. Então, nesse caso, eu preciso colocar nas Américas, as Américas são boas, nesse caso. Não as Américas é boa.
as Américas são boas, ok? Então, ó, se eu colocar as, o verbo tem que estar no plural. Ah lá, ônibus é lotado. Os ônibus são lotados. Casos especiais, com partícula C. Se eu tenho partícula apassivadora, então a passivadora é sujeito passivo, ok? O sujeito concorda com o sujeito passivo. Exemplo, vem descer casa. O que é apassivador? Quando ele está na voz passiva. Então, ó, ele concorda, ó, vem descer casa ou vendem-se casas, ok? Verbos impessoais, sem sujeito. O verbo fica no singular. Gente, não existe avião. Pelo amor de Deus. Verbo haver no sentido de existir. O verbo fazer no tempo corrido. E o fenômeno da natureza. Havia vários problemas. Esse haver está no sentido de existir. Então, não existe, haviam vários problemas, ok? Havia vários problemas na cidade, sempre no singular. E a mesma coisa acontece quando tem o verbo auxiliar, o haver e o deve. Deve haver. Deve haver vários problemas. Ele permanece no singular. Fazia 15 anos. Olha lá, também, ó, terceira do singular. Ou faz 15 anos. Tá? Sempre no... Não existe fazem 15 anos. É faz 15 anos ou fazia 15 anos. Havia muitos pacientes naquele hospital. E não haviam muitos pacientes naquele hospital. Ok? E em horas, nós temos lá duas aceitações de gramática. Nós temos duas concordâncias. A gente pode falar tanto hoje são ou hoje é, tá? Não tem problema, vocês podem escolher. Que subtende-se a palavra dia, né? Hoje é dia 8 de julho ou hoje são 8 de julho, ok? Alguma dúvida, gente? Alunos, alguma dúvida? Tá bom? Do lado do teu banco, assim, não tirei do carro, né? Ok, tranquilo? Então, ó, nós estamos faltando 5 minutinhos para a reunião terminar, tá? Mas nós vamos fazer aqui as atividades, tá? Nós temos lá, ó, a tarefa. A concordância nominal inadequada em clima e terras desconhecidas, clima e terra desconhecidos, terras e clima desconhecidas, terras e clima desconhecido e terras e clima desconhecidos. Qual é o inadequado? 2. Concordância verbal incorreta em Vossa Excelência é generoso. Mais de um jornal comentou o jogo. Elaborou-se ótimos planos. Eu e minha família fomos ao mercado. Os Estados Unidos situam-se na América do Norte. Ok? Aí vocês vão fazer, eu vou aguardar, e aí a gente corrige, tá ok? Se caso finalizar o Zoom, é só voltar no mesmo link, tá?